Ok, estamos então de volta para comentar as soluções dos exercícios que vocês propuseram, né? Temos uma primeira solução proposta aqui pelo Dalton. Deixa eu fazer o download que fica mais fácil de mostrar. Cadê o Teams? Não está me dando a opção de fazer o download. Cadê aqui? Não, deixa eu tentar em outro caminho aqui. Cadê? Hoje é 2 minutos essa daqui então. Tô querendo fazer o download, o Teams está complicando, mas agora foi. Abrir. Pronto, aqui eu consigo inverter ela. Ok, era para ter rotacionado com uma certa facilidade aqui. O atalho que eu uso não está funcionando. Não, tá aqui. Então, Pronto, foi agora. vi. É porque eu tenho um atalho de teclado que era para ter funcionado, mas na interface aqui apareceu. Vocês conseguem enxergar? Não, né? Que eu não estou compartilhando a tela ainda. Eu tinha me esquecido de compartilhar a tela, mas agora foi. Então essa aqui é a lista 4, questão 5, né? Deixa eu abrir a lista aqui para que todos possamos acompanhar juntos aqui também o enunciado, Isso, a né? letra A. Lista 4, questão 5. Vocês conseguem ver aí, pessoal? Sim, Maravilha, vamos lá. Então vocês fizeram o item A? isso. Tá, O B eu prove. acho que a gente não tá. Oi, Dalton, pode falar. Não, pode ir, professor, desculpa. Tá ok. Deixa eu só ler o enunciado aqui e você comenta pra gente a solução, por favor. Depois eu faço meus comentários. Só para o pessoal acompanhar, questão 5, item A é para provar usando indução que 11 elevado a n mais 2 mais 12 elevado a 2n mais 1 é divisível por 133 para qualquer n natural. Então, realmente é uma expressão interessante, né, envolvendo duas bases diferentes e expoentes diferentes também. E, mediante recurso da indução, para qualquer natural n, é para provar que essa expressão é divisível por 133. Então, a solução proposta pelos colegas está aqui. Queria que você comentasse brevemente aí, Dalton, para os colegas, como é que você procedeu? Então, primeiro nós consideramos o caso base para n igual a 1. Aí constatou-se que o resultado é divisível por 133, que era 23 vezes 133. Perfeito. E aí a gente supõe válido para um n maior que um qualquer. E aí eu coloquei, para ser divisível, eu coloquei que era igual a 133k. Eu até não mandei outra versão, porque eu coloquei que esse k é um número natural. Eu mandei a foto errada. Perfeito. Esse Não, k sendo um natural. perfeito. E aí, fazer a verificação para um n mais 1, né? Isso. E aí, desenvolveu a dificuldade que nós encontramos aqui, foi aí na primeira, segunda, terceira, 144, como 133 mais 11. Isso. E aí daria para pôr um 11 em evidência, e lá no final 133 em evidência, que foi a nossa dificuldade de enxergar isso aí, nesse algebrismo. Perfeito. Mas aí, fazendo esse algebrismo, a gente chega que esse número todo é 133 vezes 11k mais 12 elevado a 2n mais 1, que é divisível por 133. E aí, eu e o colega estavam até com uma dúvida, professor, sobre a anotação, assim, uma sugestão de talvez trocar, falar, mudar essa anotação de n já estava lá, se usar n mais 1 é apropriado. Isso. O que acontece, doutor? Eu faria duas sugestões aqui para a redação de vocês, que está muito boa, a indução está bem clara aqui. Novamente, a escrita de vocês sempre é muito boa, né? Muito clara aqui, nada muito em cima das coisas, né? As sugestões que eu faria para vocês para contribuir para essa redação, primeiro é nesse ponto aqui que eu estou passando o mouse, que quando você fez a suposição para a hipótese de indução, você Certo. botou a condição de n maior que 1, Dalton. E na verdade tem que ser n maior ou igual que 1. Porque o caso base tem que entrar aqui, que às vezes você só tem a garantia mesmo é do caso base. Então, quando você supõe que ele vale para um n Ah, maior sim. que 1, você não tem Falou. a questão da passada, tá? Então, na verdade, é um n qualquer. Você pode botar n natural qualquer, né? Mas, em particular, se você quiser explicitar aqui, você bota maior ou igual que 1, incluindo o caso básico, correto? Certo, certo. Aí, você pode até trazer essa redação aqui para dentro desse parágrafo, para n maior ou igual que é. Isto é,
11n mais 1 é igual a 34 para um K natural, como você tinha dito, né? E aqui, Uhum. nessa sequência de manipulações aqui, todas as linhas subsequentes são consequentes da primeira a título de igualdade, né? Todas as manipulações preservam a igualdade, né? Então eu botaria uma cadeia Certo. de igualdades aqui, tá? Ah, certo. Igual, igual, igual. Exatamente, porque é tudo uma sequência de igualdades e aqui é legal como vocês fizeram aqui de sinalizar onde vocês estão usando a hipótese de indução, né? E como você falou aqui, o truque todo é daqui para cá mesmo, né? É, até aí foi bem simples, tá? O trabalhoso foi depois. É. Aí o interessante é que quando você terminou essa etapa aqui, você termina mostrando que vale a questão que a veracidade da sua suposição para n implica de n mais um, né? Então, Isso. você pode concluir ao final, né? Você fala, é o final que, portanto, essa afirmativa vale para qualquer n natural, né? Isso aqui é a parte concluindo isso tudo, mas se você quiser concluir essa etapa antes de concluir a outra, fica dois fechamentos distintos, né? Logo, a afirmativa é verdadeira para n mais um sempre que for verdadeira para n. E, portanto, pelo princípio da indução, a hipótese a afirmativa é verdadeira para qualquer n natural. Mas está muito bom. Eu, particularmente, gostei da redação de vocês aí. Só faria esses dois acréscimos, né? Do menor igual aqui e da sequência de igualdades. Beleza, professor. É sempre bem-vindo a sugestão para melhorar. Obrigado. Maravilha. Como eu falei, eu estou tentando dar essas contribuições para que vocês, na redação do exame, tenham zero problema com o elaborador, para ele não achar motivo nenhum para descontar absolutamente nada, para vocês acertarem 100% de todas, né? Ok. Maravilha. Muito bom o Agora, trabalho de professor, vocês. essa letra B, falta a gente ver naquele negócio lá de módulo, né? Mod 7. Exatamente. Aí a B a gente vai Eu ter nunca que, vi. quando Ah, começar a beleza. aritmética modular com o professor Bernardini, aí vocês vão ver uma segunda maneira de fazer isso daqui, tá? Ok. Aí vai Minha ficar um dúvida jeito era mais essa. interessante até, um pouco mais direto. Ok. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Dalton, pela contribuição. Deixa eu voltar o chat aqui para ver que eu tenho mais contribuições. Agora temos uma solução proposta pelo Vinícius. Deixa eu entrar aqui de novo na parte de arquivos, que aqui do chat eu não estou conseguindo baixar direto. Todas essas soluções que os colegas estão propondo, pessoal, se vocês forem na aba arquivos da nossa aula, vocês vão conseguir visualizar, tá? Então na aba arquivos tem aqui. A do Dalton tá aqui. Cadê a do colega? Tem a do Hudson, 14 minutos. Não tô encontrando aqui. Deixa eu voltar aqui no chat. Que o Vinícius postou há 6 minutos. Eu tô conseguindo vê-la aqui. Se eu conseguir jogar ela pra lá, deixa eu ver. Não, aí vai o Teams inteiro. Eu quero só a solução aqui. Vinícius. 1 de fevereiro? Não, hoje não é 1 de fevereiro. É da aula passada. Mas que coisa mais esquisita. Eu não consigo visualizar aqui no grupo a do Vinícius. Deixa eu tentar aqui pelo chat mais uma última vez. Mais ações. Não. Copiar link. O Teams é um negócio muito contraintuitivo. Um arquivo foi para um lugar, o outro não aparece. Uma pena, né? Que atrasa a gente à toa. O Teams aqui meio lento, mas está indo. Se eu consigo fazer o download da imagem. Ah, consegui aqui agora. Aqui volta. Chegar no arquivo só. Tá abrindo aqui agora. Apareceu aqui, pessoal. Depois dessa volta danada, finalmente abriu aqui. Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir ver. Aqui é a solução que o Vinícius propôs. Vinícius, qual é essa questão, por favor, para me abrir a lista aqui para o pessoal acompanhar? Ô, professor, o Paulo e a gente trabalhou na questão 5 da lista 3. 5.3, né? Deixa eu abrir então a lista 3, por favor, só para a gente ler o enunciado, porque aí você comenta a solução para a gente, tá bem? Sim, Então, foi o item A?
O A e o B, os dois Os artigos. dois? Perfeito. Então vou ler Uhum. aqui para o pessoal, nessa questão, no item A se pede que se prove que um número inteiro positivo n possui uma quantidade ímpar de divisores positivos, se e somente se ele é um quadrado perfeito. E no item B, A e B são números inteiros, primos entre si, e prove que A e B é um quadrado perfeito. Se, perdão, A e B é um quadrado perfeito, então A e B são também quadrados perfeitos. Então vamos ver a solução que os colegas propuseram aqui. A solução vai ter mais de uma página, né? Daqui a pouco eu faço download da segunda parte. Você pode comentar com a gente, por favor, Vinícius? Sim, professor. Assim, a gente leu a lista por completo e aí tinham muitos assuntos que a gente ainda não estudou nas aulas, né? Uhum. Então a gente conseguiu fazer essa aí. Então qual que foi a nossa ideia? A gente usou o teorema fundamental da aritmética, né? Ok. Então existem esses primos, né, de P1 até PK, tais que eu posso escrever o n como P1 elevado a alfa 1, né, P2 elevado a alfa 2, até PK elevado a alfa k. Né? Perfeito. E aí sabe-se que o número de divisores não negativos de n é dado por essa fórmula, né? Uhum. Alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1, etc. E por hipótese, esse produto ele é ímpar, né? Isso. Fala no enunciado. Então, o que a gente argumentou assim? É que cada um desses fatores alfa e mais um, e aí a gente deveria ter escrito que esse i está variando de 1 até k, né? Isso. É ímpar. Porque, caso contrário, né? Tipo, assim, professor, a gente tentou escrever um pouquinho mais rápido para não para ganhar um pouco de tempo. Porque, Uhum. caso contrário, se algum desses parênteses aí fosse par, esse produto seria par, né? Então, Uhum. contrariaria a hipótese. Então, cada um desses parênteses aí, cada um desses produtos desses parênteses é par, e a gente adicionou um ao alfa, portanto, cada um desses alfas is é par, né? Ok. Então, como cada um desses alfas is é par, e eram os expoentes, né, dos primos da fatoração do n, então a gente pode reescrever então esse alfa aí como 2 beta j, por exemplo, né? Isso, E aí exatamente. chegando no fato de que ele é um quadrado perfeito, reescrevendo aí os expoentes, as potências dos primos. Essa seria a ida. Ok. Aí, reciprocamente, a gente parte do ponto que ele é um quadrado perfeito, e aí uso novamente o TFA, né? Aí a gente reescreveu dessa forma, né? E aí nós usamos novamente a fórmula da quantidade de divisores. Então, usando essa fórmula, a gente vai ter esses produtos aqui, 2 beta i mais 1, com o i variando de 1 até k, né? E aí analisando de novo, né? Que cada um desses fatores aqui é ímpar, porque 2 beta é inteiro vezes 2 é par, mais 1 é ímpar. Então, como cada um desses fatores é ímpar, o produto desses parênteses aqui vai ser um número ímpar, portanto, o n vai possuir uma quantidade ímpar de divisores. Perfeito. Muito bem redigido aqui. Gostei muito do trabalho de vocês. Tá bem claro aqui as etapas que vocês fizeram. Quando tem demonstrações dessa natureza, Vinícius, de ida e volta, eu gosto de destacar, antes de começar a redação aqui, botar qual é a hipótese e qual é a tese, né? Ah, Claro que entendi. no quadro a gente faz de forma mais didática, mas para o leitor, né, acompanhar qual é o sentido que você está fazendo, sem precisar retornar ao enunciado do problema, né, que aqui, por exemplo, na sua redação já não tem mais o enunciado, aí você não sabe nesse sentido qual é a hipótese e qual é a tese e vice-versa, né? Mas de resto, a redação muito boa de vocês, muito claro, né? Eu fico impressionado como é que vocês conseguem redigir bem no computador, que minha letra já não é boa, mas no computador ficou horrível. Impressionado, realmente, vocês fazem um trabalho muito, muito bom. E aqui você naturalmente se antecipou, como você avisou para os colegas, a gente ainda não chegou a discutir o teorema fundamental da aritmética, isso ainda vai acontecer antes da prova 1, tá? Isso vai ser no encontro número 6. No encontro número 6 a gente discute o teorema fundamental da aritmética, mas como você já tinha ciência desse resultado e também dessa relação aqui, dessa função que computa o número de divisores a partir dessa decomposição em fatores primos, né? Então a argumentação está perfeita. E é importante que eu gostei do trabalho de vocês porque é um tipo de demonstração que confunde um pouco, né? Às vezes na volta a gente assume a tese como hipótese, né? E vocês assumiram corretamente que ele era um quadrado e voltaram para ver que esse produto de fato se torna ímpar. Muito bom trabalho. Ficou bem legal. Deixa eu fazer o download da segunda parte da solução de vocês, para vocês comentarem o próximo item. Acho que quebrou a segunda parte, Vinícius. A imagem está quebrada, não está aqui disponível para download, não. O senhor quer que poste Por novamente? favor, porque aqui está acusando link quebrado. Mas ficou muito legal. Gostei do trabalho de vocês. Está bem redigido e bem justificado também.
Ok, professor, ver se apareceu, Vamos por ver se favor. agora carregando. Agora foi. Pronto. Qual foi o software que vocês usaram para escrever? Hein, Vinícius? Vocês fizeram essa redação usando qual programa? De- Desculpa, professor, eu estava mutado. Ah, tá. Eu estou usando o Whiteboard. Ah, perfeito, Não, do perdão, Google, né? perdão, desculpa. Não, o Openboard. Openboard. E você escreve no tablet ou você tem uma mesa digitalizadora? Não, eu tenho a mesa, professor. Ah, entendi. Eu Rapaz, como eu falei, escrevo. eu fico impressionado como vocês escrevem tão bem na mesa, porque eu estou usando um aqui top manhã desde o começo da pandemia e minha letra não melhora. E a de vocês é quase como se vocês estivessem escrevendo no papel, né? Muito Professor, parabéns. mas é o EAD, né? Não, Ou mas veja aprende ou só, aprende, né? estamos juntos nessa, mas ao contrário de mim, vocês aprenderam. Eu, burro, velho, não aprendi nada novo, né? É isso, Continuo com a professor. letra feia. Maravilha, excelente. Aí você pode também comentar essa, por favor? Sim. Então, professor, novamente eu usei o argumento do TFA, né, a decomposição em fatores primos do A e do B, né? Aí coloquei aqui os primos P e Q e os expoentes alfa e beta, né? Aí, por hipótese, A e B é quadrado perfeito. Então, pelo item anterior, a gente já sabe, que a gente provou, a gente sabe que ele tem uma quantidade ímpar de divisores. E, além disso, o MDC entre eles é 1. Então, a gente tem que, esse produto AB, ele pode ser escrito dessa forma. Ok. Então, o produto possui a seguinte quantidade de divisores. Aí a gente usou novamente a fórmula da quantidade de divisores positivos, né? Uhum. E usando novamente o item anterior, a gente sabe que esse produto é um número ímpar. Então, qual é a conclusão? Cada um dentre os fatores alfa i mais 1 com i variando de 1 até n e beta j mais 1 com j variando de 1 até k é ímpar, né? Mesmo argumento anterior. Então, isso implica que alfa i para todo i variando de 1 até n e beta j para j variando de 1 até k, faltou escrever que é par, professor, desculpa aí. Não, sem problema. Então, ó, que é par, e aí pelo raciocínio do item anterior, temos que A e B são quadrados perfeitos. Aí, no final, eu esqueci de colocar o fechamento da ideia, né, de dizer que cada um deles são pares. Aí escrevi de maneira um pouco mais resumida, partindo da ideia que a gente já tinha construído o raciocínio na letra A. Uhum. Aqui, essa demonstração tem uma sugestão para vocês, Vinícius, que tem um negócio que não tá claro aqui na redação de vocês e que é uma garantia que você precisa para desenvolver o seu raciocínio. E, de fato, ela está aqui, mas não está explicitado. Porque nesse argumento todo, como ele está redigido, a coprimalidade entre A e B não é necessária, né? Para que todo o seu raciocínio se desenhe aqui abaixo, a princípio, né? Onde é que você acha que o fato deles serem primos entre si é importante aqui? Quando eu reescrevo o produto, eles não vão ter nenhum primo em comum. Exatamente. Então acho que faltou redigir aqui em algum momento que essa segunda hipótese garante que esse produto vai assumir essa forma por causa disso, né? Porque ou você pode botar Entendi. aqui em cima, ó. Temos, pelo TFA, e como A e B são primos entre si, você tem que A tem essa forma, B tem essa forma, e bota uma vírgula aqui, PI, diferente de QJ, para todo I variando de 1 até N e o J de K até N, entendeu? Uhum. Porque se eles não fossem primos entre si, de fato, alguns desses fatores aqui podiam se acumular em um novo expoente, aí seria um Uhum. alfa mais um alfa i mais um beta j mais um, aí você não conseguiria determinar a paridade deles como você fez aqui. Entendi. Então você veja a importância das hipóteses, né? O fato de eles serem primos entre si é importante, você usou na escrita, mas não destacou aqui na redação, que você assumiu que os P's e os Q's não haviam nenhuma interseção entre eles, né? Legal, professor, entendi. Entendeu? É importante dar esse destaque aí para que fique realmente, porque o raciocínio é exatamente esse que você descreveu, né? Mas veja que essa afirmativa que você faz aqui realmente é consequência dessa, mas para quem está lendo a sua demonstração, pode deixar passar nessa implicação, e se você puder destacar que realmente não há coincidências entre os P's e os Q's, que é justamente o que Uhum. acontece. Tranquilo, Vinícius? Tranquilo, professor. Obrigado aí, valeu pela orientação. Ok, isso, eu que agradeço aí a contribuição de vocês com mais uma solução. Novamente, uma redação muito boa, né? E como eu falei, são pequenas nuances que eu vou destacando para vocês aí, para que, novamente, né, na redação de vocês não haja menor espaço para questionamento por parte de um avaliador, né? Eu já vou dando umas dicas aqui, tipo de coisa que eles olham, né, para vocês já se anteciparem e já fazer a redação aí com bastante cautela, né?
Legal, deixa eu voltar aqui para a parte do vídeo. Cadê? Temos aqui, temos as duas soluções do Vinícius e a do Dalton foram postadas hoje, né? Como eu falei, pessoal, isso tudo fica registrado aqui no Teams, tá? Para vocês possam acompanhar depois. Tinha um colega que tinha uma solução da semana passada, que eu não me recordo exatamente quem foi. Pode me lembrar, por favor? Eu não sei se o colega está presente hoje, que tinha me sugerido uma solução na semana passada. Bem, se ele não estiver presente, não tem problema, a gente pode tornar a conversar sobre soluções semana que vem. Então vou agradecer os dois colegas que contribuíram hoje, o Dalton e o Vinícius, né, e as respectivas equipes. Semana que vem a gente continua fazendo esse trabalho e a gente pode comentar novas soluções, né? Eu vou avançar um pouco o conteúdo porque o conteúdo de hoje é importante. Ele é bem cobrado nos exames de qualificação, nas equações diofantinas. E semana que vem o conteúdo é mais tranquilo, a gente tem espaço até para resolver mais questões. Certo? Alguém quiser fazer alguma última colocação? Fique à vontade, senão a gente retoma aqui para a parte teórica com as equações diofantinas lineares. Muito bem, pessoal. Em relação às equações diofantinas lineares, são a parte do... Talvez dessa primeira parte do curso é que eu mais gosto, porque ela tem uma simplicidade muito grande e consequências muito sofisticadas, né? Isso que é interessante. Então, as equações diofantinas lineares, a gente vai restringir essa família de equações aqui, ó. Ax mais by igual a c. Essas equações aqui, pessoal, dessa forma, são as equações lineares, né? Eu tenho as variáveis x e y aqui, não tem expoente nenhum associado a eles, são equações lineares. Dentro dos reais ou dos complexos, ou mesmo dos racionais, são equações com infinitas soluções, têm suas respectivas interpretações geométricas, mas não são lá muito interessantes, né? Agora, quando a gente aplica a seguinte restrição aos coeficientes a, b e c e as variáveis x e y, todas elas, se eu restringir todas elas ao conjunto dos números inteiros, aí essa equação linear se torna uma equação diofantina linear. Então, equações diofantinas são equações cujas soluções estão restritas ao conjunto dos números inteiros, né? Então, equações que, como eu falei a princípio, não há muito para se saber delas, além das naturalmente suas propriedades naturais, suas visualizações geométricas aí, elas passam a ter fatos interessantes a serem investigados, né? Porque uma equação, como eu falei, que tem infinitas soluções, passa, de repente, a não ter mais solução, a partir dessa restrição aí do conjunto das suas possíveis soluções, né? Então, equações diofantinas são equações cujo a gente está interessado em soluções inteiras, e essa aqui, particularmente, é uma equação linear, né? A gente tem outras equações não lineares que também podem ser diofantinas, mas o que a gente vai estudar hoje, em particular, são as equações com esse exato formato. Duas variáveis desconhecidas, a variável x multiplicada por um coeficiente a inteiro, o b também, coeficiente inteiro multiplicando o y, e essa combinação linear tem que dar também um inteiro z. Então, essas restrições aos inteiros, pode ser que essa equação agora, de fato, nem venha a ter solução. Por exemplo, essa equação aqui, ó, se eu imaginar ela com as soluções nos inteiros, 2x mais 4y igual a 5. Essa equação aqui não tem solução. Solução nos inteiros. Por que essa equação não tem solução nos inteiros, embora tivesse infinitas aí em outros conjuntos numéricos? Veja que ao multiplicar x por 2, esse produto aqui, esse múltiplo de x é sempre par. A mesma coisa acontece para 4y, também é um número par, e a soma de dois pares tem que dar um número par. Como eu botei 5 ímpar aqui, então a equação já deixa de ter solução. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar ao estudar equações diofantinas é quando há solução para essas equações. Então a primeira proposição que eu vou apresentar para vocês nesse sentido é a condição de existência de solução de equações diofantinas lineares. Então vamos partir de três inteiros, a, b e c, a, b e c inteiros, né? A equação diofantina linear
tem solução, não necessariamente única, mas tem solução se... Eu não escrevi equação, né? Perdão, pessoal. Equação diofantina linear. A vezes x mais b y igual a c tem solução se... Solução nos inteiros, para ficar bem claro. Tem solução nos inteiros. Agora é redundante porque eu já tinha dito que era diofantina, mas tem solução dos inteiros se e somente se. Aí o critério de existência é que o maior divisor comum de A e B divida o coeficiente C. Então esse é o critério de existência de solução. Se existe solução, esse critério vale. Se esse critério vale, existe solução. É se e somente se. Acabei de comentar com um colega ali, quando a gente faz a demonstração de ida e volta, é legal destacar quais são as suas hipóteses e teses para que o leitor acompanhe aí o sentido da demonstração, né? A hipótese aqui é que tem solução. Vamos escrever simplificadamente aqui para a gente não ficar repetindo tudo. Tem solução. A tese é de que, então, o maior divisor comum de A e B divide C. Então, nesse sentido, seja x0, y0 uma solução. Não precisa ser a solução, uma solução, né? Eu tenho uma solução. Daí, se eu escrever na forma da solução, o C será igual a vezes x0 mais b vezes y0. E a gente sabe que elementos que são compostos por combinação linear de A e B são elementos do conjunto IAB. Então, o conjunto de todas as combinações lineares, C será uma dessas combinações justamente por haver solução, né? Existe essa combinação de A e B que resulta em C. E a gente sabe que esse conjunto das combinações lineares nada mais é que o conjunto de todos os múltiplos de C. Logo, o D, que é o maior divisor comum de A e B, que esse é o gerador aí do grupo, divide C. Então, nesse sentido, é fácil, né? O C é combinação linear, D divide todas as combinações lineares, A é essa igualdade entre esses dois conjuntos. Veja a importância daquele resultado que a gente abriu a aula de hoje, daquele teorema, que facilitou e muito a demonstração desse fato. Então, o fato é que, havendo solução, o maior divisor comum tem que dividir o C. Vamos no sentido contrário. E é o fato de destacar a hipótese e tese fica claro aqui nessa redação nesse sentido, que agora vai haver uma inversão, né? Minha hipótese agora é que o C é divisível pelo maior divisor comum. Então, minha tese diz que, se isso acontecer, a equação terá solução. Então, vamos partir disso aqui. Por hipótese, o maior divisor comum D divide C. Então, vai existir um K inteiro, tal que eu possa escrever o C como um múltiplo de D. C igual a K vezes D. Como D é, vamos lembrar, é o menor elemento de IAB, interseção com os naturais, união zero, interseção entre esses dois conjuntos, então existem MN inteiros também, existem MN inteiros, tais que eu possa escrever o D como uma combinação linear de A e B, M vezes A mais N vezes B. Com o D escrito como combinação de A e B, eu posso escrever agora o C como K vezes D, e agora o D pode ser substituído por essa combinação linear, e passa a ser o C também uma combinação linear de A e B, K vezes Km vezes A, Kn vezes B, de tal maneira que, eu comecei a fazer aqui e até esqueci onde é que eu quero chegar, perdão, eu tenho que mostrar que há uma solução. Então, eu posso chamar o K0, o Km de x0 e o y0 de B, portanto, x0 igual a Km e y0 igual a Kn é uma solução da equação. É uma solução de ax mais by igual a c. Então veja que se o D eventualmente divide o C, o D é uma combinação linear de AB,
Se eu obtiver essa combinação linear, basta multiplicar ela por k para produzir uma solução x0, y0. É interessante dessa segunda etapa porque isso nos fornece um mecanismo para encontrar uma solução em particular de qualquer equação diofantina linear. Se o coeficiente c é divisível por d, então existe a solução, e essa solução, uma delas é isso. Escrever o d como combinação de a e b, depois dividir o c por d para obter esse k, multiplica-se o k pelo valor de d, isola-se adequadamente aí os valores para obter o x0 e o y0. Então é interessante essa demonstração. Nem toda demonstração matemática tem esse subproduto, né, de gerar uma maneira de se computar efetivamente aquela quantia, mas é o caso. Então, sempre que a gente se deparar com a equação diofantina linear, a gente já faz essa verificação. Calcula o MDC entre A e B e verifica se ele eventualmente divide o C. Se não dividir, não há solução. Dividindo a solução, e uma maneira de encontrar uma dessas soluções é dessa maneira. A gente vai ver que, de fato, se há uma solução, há infinitas soluções. Eu vou dar a equação geral para vocês da solução ainda agora. Acho que eu separei um exemplo numérico para a gente praticar aqui. Não, o exemplo eu deixei para depois do resultado. Deixa eu botar aqui uma observação primeiro. Então, se o A é diferente de zero ou o B é diferente de zero, para a gente ter uma equação diofantina e linear, e o AX mais BY é igual a C, então tem a equação, um dos dois coeficientes é diferente de zero, né? Porque se os dois forem iguais a zero é trivial, eu vou ter só a igualdade zero igual a zero. Então, temos uma equação com pelo menos um dos coeficientes válidos, temos isso. Então, a equação, eu vou escrever como, para não escrever toda hora, equação diofantina linear. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, a partir do momento que os dois são diferentes de zeros, o MDC vai ser diferente de zero, eu vou criar uma nova equação que vai ter um A' vezes x, mais o B' vezes y, que vai ser igual ao um C' tem as mesmas soluções. Soluções inteiras, né? As mesmas soluções inteiras. De onde vem esse A', C' e B'? O A' é o A dividido pelo D, o B' é o B dividido pelo D, e o C' é o C dividido pelo D. O D igual a isso aqui. Naturalmente, isso tudo acontece se o D divide C. Então, se o D divide C, em outras palavras, essa redação confusa aqui que eu fiz agora, nada mais é do que fala o seguinte. Se você tem uma equação que tem solução, ou seja, o C divide o D é o maior divisor comum de A e B, dividirá esses dois também. Eu posso dividir isso tudo. E aqui ainda vou ter um outro fato, que o A' e o B' agora são primos entre si. Então, quando a gente vai estudar equações diofantinas, sabendo que é sempre possível reduzir uma equação cujo maior divisor comum entre A e B é maior do que 1 para uma equação equivalente onde eles são primos entre si, então a gente começa a resolver apenas a equação dessa natureza, porque qualquer uma que não esteja nessa forma, mas que tenha solução, pode ser reduzida dessa forma. Então, observação nesse sentido. Então, todo o resto do livro, a partir desse ponto, enuncia apenas para equações onde os coeficientes são primos entre si. E qual é a vantagem da equação linear que tem coeficientes A e B primos entre si? Porque ela vai ter solução para inteiros para qualquer C, porque 1 divide qualquer número inteiro. Então essa é a vantagem de usar essa forma com os coeficientes primos entre si. Tá certo? Vamos ao teorema que vai esclarecer qual é a forma geral das soluções. Na verdade eu anotei como proposição, não como teorema, mas o resultado é esse. Então, vou pegar aqui, ó, seja x0, y0, uma solução particular, pode ser qualquer uma solução particular, quando a gente denomina isso solução particular, que pode ser absolutamente qualquer uma delas. Então, a solução particular de ax mais by igual a c, já com a nossa nova restrição que a e b sejam primos entre si. Então, é interessante porque, como eu falei, você pode ser absolutamente qualquer inteiro. Nesse caso, então eu posso deduzir o conjunto total de soluções dessa equação
a partir das seguintes expressões aqui. Os x serão iguais a esse x0 da solução particular somados de um múltiplo de b. Escrevi A aqui, mas está errado, é b. E os y serão o y0 subtraído de um múltiplo de t, de um múltiplo de a, onde esse t é um número inteiro. Então, uma vez que você achou uma solução, você pode produzir uma nova solução somando um múltiplo de t em x0 e pode também, ao fazer esse processo, para esse mesmo t, você pega o múltiplo de a correspondente, subtrai de y0, você obtém uma nova solução. Então, a gente vai fazer uma demonstração aqui, que essa demonstração vai justamente mostrar isso, né, que se x0 e y0 é uma solução, então, e depois eu vou mostrar que, de fato, isso também tem uma forma de uma solução, né? Então, se eu tenho solução, eu tenho essa forma, e essa forma, na verdade, representa uma solução. Então, vou assumir que x0, y0 e x e y são soluções da equação. Soluções inteiras da equação diofantina linear, para não escrever toda hora. Daí, se ambas são soluções, eu posso fazer a substituição em ambos os casos. Eu vou até deixar o c aqui para ficar claro. C vai ser igual a vezes x0 mais b y0, porque x0 e y0 são soluções. E um ax minúsculo b y minúsculo aqui, para eu poder pegar e escrever essa expressão, eu usei logo o x e o y direto aqui. O que me interessa só são essas igualdades, esse último par aqui ó, essa igualdade final, que me interessa porque eu vou isolar as coisas de tal maneira que do lado esquerdo aqui vai ficar A em evidência, x menos o x0 menos x, e do lado direito, botando B em evidência, vai ficar y menos y0, tá certo? Então, essa igualdade de cima implica nessa igualdade aqui de baixo, só somei os simétricos aí e botei o A em evidência para ficar direto. E o que a gente sabe daqui agora, pessoal? Esse tipo de situação aqui vocês vão achar em várias demonstrações em álgebra, em teoria dos números. Você tem um produto de um lado, produto de outro. Agora a minha hipótese da coprimalidade vai me ajudar. Como A e B são primos entre si e o B divide A, que multiplica x0 menos x, de novo vamos usar o lema. Pelo lema de Gauss, o que ele me diz? Eu tenho números primos entre si. O B divide um produto que envolve o A. Bem, como o B não pode dividir o A, temos que o B tem que dividir o x0 menos x. B dividir x0 menos x, vou ter x0 menos x0, né? x0 menos x, ou seja, a forma que eu vou escrever é que o B tem que ser B vezes T é igual a x0 menos x para algum T inteiro. E essa forma agora aqui, se eu isolar nessa forma o x, logo o x em evidência aqui, o x vem para cá, vai dar x0 menos bt. Eu já vou falar sobre o sinal daqui a pouquinho. Era para ter comentado antes, mas vai ficar um negativo aqui. Se eu pegar, levando essa expressão em estrela, como a gente quer voltar na equação que ficou lá para trás, a gente ou numera elas, ou bota um símbolo aqui para identificar. Então a equação estrela é essa. Se eu voltar com essa expressão x0 menos x como bt, olha o que vai acontecer. Vai ficar do lado esquerdo ABT vai ser igual do lado direito, vamos voltar aqui para cima, B y menos y0. O B vai se cancelar. Obtemos, peraí, esqueci de redigir aqui, obtemos, ou seja, aqui o B vai ser cancelado. Com o cancelamento do B, eu vou ficar com AT igual a Y igual a 0, então vou ter que Y vai ser igual a Y0 mais AT. Tá certo? Nessa minha redação aqui, eu podia ter voltado e ter redigido melhor. Aqui foi da forma que eu botei em evidência aqui. Se eu tivesse botado bem em evidência do lado esquerdo, tinha ficado com o sinal certo aqui. Mas o importante é que o T é um número inteiro, né? Eles só precisam ter aqui nessa expressão sinais opostos, né? Eu posso trocar aqui para ficar certinho com o teorema. Em vez de colocar o T aqui, eu vou botar um T' aqui. E usar esse mesmo T' aqui agora
Eu posso inverter os sinais aqui, fazendo t igual a menos t', obtemos, por fim, vale que as expressões que eu queria para a solução. X vai ser igual a x0 mais um múltiplo de b, e o y vai ser igual a y0 menos o múltiplo de a. Como eu falei, o sinal não é importante desde que eles estejam invertidos. E vamos também observar aqui, se eu botar essa expressão, esse x e esse y na equação diofantina, a vezes x mais x0 mais bt mais o b, que multiplica y0 menos at, essa substituição é importante para a gente notar uma coisa. Aqui vai dar a vezes x0 mais b y0. Desse primeiro termo vem o abt, e desse termo vem o menos abt, que se cancela. Então, isso vai dar a x0 mais b y0, que é o c. Então, veja que se eu tiver uma solução, ela terá essa forma, e se ele tiver essa forma, será a solução. Então, as soluções têm... Não somente aqui, porque a redação está me dizendo apenas que se há solução, havendo uma solução particular, as soluções terão essa forma. Então, todas as expressões dessa forma são soluções, todas as soluções têm essa forma. Tá certo? Por conta dessa manipulação que a gente promoveu aqui. Como vocês viram, eu me atrapalhei com o sinal aqui, não tem problema, eu fiz uma correção na própria demonstração aqui. Mas, de fato, o positivo está aqui, o negativo aqui, ou vice-versa. Não tem problema, não pode estar em ambos positivos nem ambos negativos. Porque a questão aqui, e essa manipulação é legal por causa disso, me diz que se eu tenho uma solução A0, AX0, BY0, se eu somar um múltiplo de BT em X0 e subtrair um múltiplo de AT, eu estou de fato somando zero na equação. Então elas se compensam à medida que, se eu boto aqui um múltiplo positivo de T, eu vou estar aumentando o valor de X0 e, consequentemente, para manter o equilíbrio, eu estou diminuindo na proporção correta, que é um múltiplo menos AT, o Y0. Se eu somo aqui um múltiplo negativo, então estaria diminuindo o valor de X0. Então aqui seria o simétrico, então seria um múltiplo positivo, aumentando o valor de Y0. Então, a partir do momento que você acha uma solução, se você aumentar o valor de X para achar outra, você tem que diminuir o do Y apropriadamente e vice-versa. Tá certo? Então, achou uma solução, você achou infinitas, e elas todas vão ter essa forma aí. Certo, pessoal? Deu para acompanhar? Agora eu tinha separado um exemplo numérico aqui que eu peguei inclusive no livro de vocês. Olha só. É um dos exercícios desse capítulo. Eu separei aqui para a gente ter um exemplo numérico para fazer conta, que é bom para a gente exercitar essas ideias. A equação é 40x menos 65y menos 65y igual a 135. Então, a primeira coisa que a gente tem que investigar é se essa solução tem ou não tem solução, e tendo solução, qual seria a expressão geral dessas soluções, né? Então, vejam vocês que na forma que eu tenho a x0 mais by0, é que eu tenho que o a é igual a 40 e o b é igual a menos 65, tá certo? Tem esse sinal negativo aqui, mas não tem problema que na hora de calcular o MDC não faz diferença. O MDC entre 65 e 40, usando o algoritmo de Euclides, é o MDC entre 40 e 25, que é o MDC entre 25 e 15, que é o MDC entre 15 e 10, que é o MDC entre 10 e 5, que é o MDC entre 5 e 0, que é 5. Então, o maior divisor comum entre esses dois números é 5, e como o 5 divide 135, a equação diofantina linear tem, aí a preguiça aqui de escrever infinitas soluções. Então, a primeira decisão é essa. Tem solução? Sim ou não, depende da divisibilidade do MDC pelo C, tendo a infinitas soluções, não dividindo, dividindo tem infinitas, não dividindo, não tem nenhuma. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos transformar na equação equivalente. A equação equivalente vamos dividir tudo por 5. 40 dividido por 5 é 8. 65 dividido por 5 são 13. Então, 8x menos 13y vai ser igual a 135 dividido por 5, vai dar 27. É isso, né? É 27? 100 dá 20.
Soma 35 é 7, 27. Então a gente vai resolver essa equação ao invés de resolver essa equação de cima aí, tá certo, pessoal? Veja que eu posso fazer essa transformação dividindo tudo pelo MDC. Agora, veja que quando eu faço essa transformação, 8 e 13 são primos entre si. Como 8 e 13 são primos entre si, eu teria solução. Isso aqui nem precisa, né? Agora eu tenho que escrever. Aí, devemos encontrar, já que eu comecei a redigir, encontrar m e n inteiros, tais que 8 vezes m menos 13 vezes n igual a 1. E para fazer isso, a gente tem que usar o algoritmo estendido de Euclides, fazer as divisões sucessivas, ou se for uma expressão que vocês consigam bater o olho e falar, não, eu já tenho uma ideia aqui de uma possibilidade para dar 1 direto. Esse aqui é um caso tranquilo, né? A gente pensando nos múltiplos de 13, 13 é o primeiro múltiplo, não está na vizinhança de nenhum múltiplo de 8, né? O próximo é 26, também não está, mas o próximo, que é 39, está. Se eu pego, por inspeção, se eu não quiser escrever o algoritmo de Euclides e quiser já chutar uma solução, a gente fala que fez por inspeção. 8 vezes 4 dá 50. 8 vezes 4 dá 50, tá ótimo, né? 8 vezes 5 dá 40, que é o que eu quero. Vezes 13 vezes 3, que dá 40 menos 39, que é 1. Então, essa é uma solução particular. Pode ser que se eu tivesse usado o algoritmo de Euclides pelas divisões sucessivas, eu achasse outra combinação. A gente já viu que se a gente achar uma, a gente acha infinitas. O importante é você ter uma. Veja que eu escrevi de tal forma que o sinal negativo se preservou da equação original aqui. Se fosse positivo, eu teria que botar o positivo aqui e o menos 3 entre parênteses, tá certo? O menos 3 entre parênteses. Mas o importante é que agora eu consigo escrever 27 nessa forma, usando essa combinação, multiplicando tudo por 27. Então, 8, que multiplica 5 vezes 27. 5 vezes 27 vai dar um número grande. Na verdade, é o 135, né, que eu já tinha feito antes. 135 menos. Agora eu tenho 5 vezes 3, que são 15. 13 vezes 15 é igual ao... Ah, não, tem que multiplicar por... Fazendo bagunça aqui, perdão. Tem que multiplicar ela toda por 27. Então, 3 vezes 27 vai dar outra coisa. Deixa eu ver se eu volto aqui. Ctrl Z não está funcionando. Ctrl Z funciona. Agora foi. Perdão, pessoal. 27 vezes 5 dá 135. 27 vezes 3 vai dar 60 mais 21, que é 81, que é igual a 27. Alguém depois confira para mim, por favor, se isso daqui está correto. Se 8 vezes 135 menos 13 vezes 81 vai dar 127. Tá? Você vai dar 27 aqui para mim, por favor. Se isso for verdade, isso vai ser o meu x0 e o meu y0. Veja que aquela forma geral da equação, isso aqui vai ser meu y0. Ó, porque a forma geral da equação, o sinal aqui é positivo. Tá certo? Então veja para mim se isso tudo está batendo. Essa seria uma solução particular e a solução geral seria da forma x vai ser igual a 135 mais 13t e o y seria o y0 menos 81 menos 8t. Tá certo? A solução particular corresponde ao caso t igual a 0 e eu posso encontrar outras soluções substituindo aí o t por outros valores, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, o t igual a menos 10. Se eu pego o t igual a menos 10, isso aqui daria 130, sobraria 5. Vamos testar aqui. Só para a gente ter aqui. Para t igual a menos 10, estou tentando ver se eu diminuo aqui e eu achar uma solução facilmente checável, né? O x seria igual a 135 menos 130, que daria 5, né? E o y seria menos 81, menos 8 vezes 10, que é 80. Ou 8 vezes menos 10, na verdade, mais 80, que é menos 1. 8 vezes 5, 40, menos 13, 27. Veja que 8 vezes 5, mais
13 vezes menos 1 vai dar 40 menos 13, que é 27, está correto. Então a conta aqui deve estar certa, porque eu já achei que uma solução particular baseada nessa aqui que continua correta. A solução geral não ficou com a cara muito boa. Se você não gostou muito dessa expressão, aí você pode reescrever ela em termos dessa solução particular que é menor. Seria igualmente verdadeiro esse conjunto de equações. 5 mais 13t e y igual a menos 1 menos 8t. Tá certo? É muito importante, pessoal, fazer o que eu fiz aqui. Claro que eu substituí por um valor muito grande, porque meu x aqui tinha dado muito grande, o y também. Mas você pode testar com 1. Quando for o caso assim da equação pequena como essa, você pega aqui, por exemplo, com 1, você teria aqui 18 e menos 9. Ou botar o menos 1, que é até interessante também, vai dar... Aqui em cima passa a dar menos 8, né? E com mais 1 aqui vai dar 7 positivo. E você vai testando outras soluções justamente para você não se equivocar. Eu vou voltar a repetir para vocês. Em questões de sinal, como essa equação foi dada com um sinal negativo aqui, em vez de positivo, que é o nosso modelo, se você não tomar cuidado, você pode se equivocar em relação ao sinal e lá no finalzinho não bate. Então você volta, depois de ter achado a equação geral, substitui um valor de t que não seja zero, porque o zero é o próprio caso particular que vocês calcularam. Tenta com t igual a 1, menos 1, 2, menos 2, é uma coisa assim adequada. Eu achei por bem de usar o menos 10 aqui, mas podia ser qualquer um deles. Só para você ter uma ideia se está realmente as coisas fechando de acordo. Quando eu fazia provas, principalmente na época da minha graduação, eu era danado de fazer a prova inteira, terminar a prova, e quando eu voltava olhando as contas que eu fiz e fazendo essas verificações no rascunho, chegava o ponto de eu ter que consertar 3 das 4 questões, as provas da matemática em geral são 4 questões, né? Corrigir 3 das 4, que se eu tivesse deixado ia passar um sinal invertido. Eu lembro até hoje que uma prova de cálculo 2, uma prova que eu tinha certeza que tinha acertado tudo, eu perdi 2 questões porque... por falta de atenção, quando o limite no denominador estava indo para zero, eu escrevi zero, e quando ele estava indo para infinito, estava indo para infinito, sendo que é o contrário, né? Então faltou atenção e eu joguei 2 questões de 4 fora, né? Que é um perigo danado, né? Uma prova que era para ter fechado, eu acabei ficando com 5 pontos, né? E isso pode acontecer, infelizmente, no exame de qualificação. Vocês fazerem todo o processo certinho, usar os algoritmos corretamente, manipular tudo certinho, aí numa certa altura um sinal passa ali por desatenção, um número passa também, você calcula a solução particular e na hora de escrever a equação geral, você, em vez de usar isso aqui, eu já vi muito esse erro. Eu mesmo já cometi também. Você calcula que é a solução particular e na hora de escrever a equação geral, você volta e usa a combinação do MDC, em vez de usar a solução particular. Aí, o que vai acontecer? Se você usasse aqui essa combinação 5 e menos 3, quando você fizer essa equação geral, na hora de escrever fica certinho, mas se você voltasse e testasse aqui qualquer uma delas, aí você já, por inspeção, falou, peraí, usei a coisa errada. Na hora de fazer a transcrição, eu transcrevi erroneamente. Então é muito importante você fazer esse duplo cheque, né? Principalmente em questões como essas de aritmética, que eu tenho essa expectativa que vocês vão acertar aí boa parte das questões de aritmética, se não todas, para vocês não perderem, como eu falei, de 8 pontos de 8 questões da prova, 2 delas, você que tem a certeza que vocês vão acertar, né? Vão computar esses pontos todos a favor de vocês, volte e faça essa verificação de contas. Eu imagino que boa parte de vocês não deve ter esse problema, mas eu era danado para cometer esses erros e se eu não checasse, eu certamente podia me arrepender depois de ter errado uma coisa que eu sabia toda a ideia geral e na redação ali, o número final objetivamente não ficou certo e isso aí podia custar a questão toda, meio ponto, mas de todo jeito era um desconto desnecessário na nota que estava de certa forma garantida. Certo, pessoal? Deu para acompanhar aí como é que resolve uma equação Diofantina linear? Ficou tranquilo aí? Eu acho que vocês já conheciam o processo, mas para quem não se lembrava, né, vale aí a rememorização do processo. Veja que a gente tem uma certa liberdade na expansão dessa solução. Vou voltar aqui e estou insistindo nisso porque tem equações diofantinas lineares e nas listas. Vocês vão ver que no exame cai, né? Então eu tenho algumas liberdades na execução dessa conta. Primeiro, a liberdade para encontrar esse MDC, né? Eu usei o algoritmo de Euclides aqui, mas se você usar o Euclides estendido, você já sai na vantagem de que, ao final, você terá o MDC e também já vai ter a combinação que você precisa aqui. Essa combinação em particular aqui, veja que eu escrevi que eu achei a combinação por inspeção. Você pode bater o olho ali, se forem números pequenos, como é o caso desses daqui, você logo consegue uma solução aí, rapidamente, de bater o olho. Não precisa perder aí minutos preciosos do seu exame calculando passo a passo com Euclides, né? Mas se não está óbvio, calcula com o Euclides direitinho e acha uma solução adequada. Essa combinação naturalmente vai interferir na que vai surgir aqui, porque você vai multiplicar tudo aí pelo C, e isso vão dar suas soluções particulares.
você redige a forma da equação geral e depois teste. Isso aqui não é importante, isso aqui ó, não vai para a redação final da solução, a sua solução acaba aqui. Ó. Isso aqui vai para o rascunho. Então, quando vocês estiverem fazendo o exame, não botar também informação desnecessária na resolução. A sua solução acaba aqui e lá no rascunho você vai e fala, agora eu quero ver se eu não fiz nada de errado aqui nas contas. Aí você calcula mais uma solução, substitui na equação e vê se está batendo tudo corretamente. Certo, pessoal? Perguntas? Professor, tem uma pergunta. Sim, quem me chamou foi o Leonardo. Oi, Leonardo. Boa tarde, Isso. pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Professor, pode acontecer, em vez de ter um resultado ali igual, por exemplo, 27 ou 135, colocar uma constante e pedir para discutir em função dessa constante aí? Por Pode sim, exemplo, Leonardo. Pode, né? Pode. Não, beleza. E essa discussão aqui a gente vai avançar agora um pouquinho mais, justamente para avaliar essa constante, Leonardo. A primeira situação que é ótima para a gente, que é muito fácil a gente avaliar, é se for uma equação Diofantina padrão. Porque o que você pode discutir a partir do C é o seguinte: quais são os Cs para os quais eu tenho solução? Aí você vai avaliar naturalmente, são Cs que são divisíveis pelo MDC. Então, você pode falar que essa equação terá solução para todos. Aqui no caso dessa, em particular, que a gente resolveu, o MDC deu 5, né? Para todos os múltiplos de 5. Qual é o menor número inteiro que essa equação tem solução? Aqui seria naturalmente o 5, né? O menor solução positiva, né? Menor x positivo. Qual o menor número no intervalo entre 1000 e 2000 que tem a solução? Então, esse tipo de pergunta já pode surgir, né? Mas tem um segundo tipo de pergunta, que a gente vai entrar nelas daqui a pouco, que você precisa analisar o C com um pouco mais de detalhes, tá? Mas essa sua pergunta é muito pertinente, que de fato pode acontecer, de você ter mantido aí o C enquanto variável, né? Para uma constante ali, na verdade, um literal, para que você possa, a partir das propriedades do C, continuar o seu desenvolvimento. A mesma coisa vale para o A e B, que é um pouco mais raro, mas o C é bastante comum, inclusive. Então, sua pergunta aí foi muito boa, Leonardo. Pode acontecer sim. Tá certo, que eu já pensei na impossível ali, que como é que ficaria para representar, né? Porque se não for algo, o MDC, né? Não for divisível, aí como é que faria para Nesse representar caso, isso? pelo menos a gente já tem esse ponto legal de partida. Se o MDC não dividir o C, não há solução alguma. Aí não tem mais o que fazer. Não, perfeito. Você só Não, consegue sim. avançar se for. Não, tranquilo, tranquilo. Maravilha? Vou voltar nessa análise do C que você propôs aí daqui a pouquinho. Deixa eu só botar mais um resultado aqui importante. Que esse resultado aqui é o mais importante aqui, porque a gente vai precisar dele para várias coisas. Ele nem parece fazer sentido, é coisa de matemática, né? A gente sabe o que acontece nos livros, né? O livro já sabe o que vai acontecer lá adiante, ele bota uma proposição que não faz muito sentido agora e a gente vai usar esse resultado duas vezes mais adiante, que é o resultado é o seguinte. Imagine que eu estou numa situação aqui que A e B agora são números naturais. Tem essa restrição aqui, a gente vai entender daqui a pouco por quê. A e B são números naturais, primos entre si. Se eu tenho essa propriedade aqui, eu posso escrever qualquer C natural pode ser escrito de forma única, isso é importante. Então, há uma única maneira de escrever o C da seguinte maneira. Como? O C vai ser igual a um A vezes M mais B vezes N. Até aí não tem segredo nenhum, porque como A e B são primos entre si, eu consigo escrever A1 como combinação linear de A e B, daí basta multiplicar tudo por C, onde apareceu o C, aparece o C, e os coeficientes aqui vão ser devidamente se adequar. Agora, essa restrição aqui que é interessante. Ó. O M vai estar nesse intervalo maior ou igual que zero, estritamente menor que B. Isso aqui vocês já conhecem de outro lugar, né? Essa restrição é exatamente a mesma restrição do resto euclidiano. Então, se existem, por um lado, infinitas combinações lineares que eu posso escrever C como combinação de A e B, uma vez que A e B é primo entre si, então isso vale inclusive para qualquer natural, eu posso escolher uma delas em particular, que será representação única, se eu colocar o M nesse intervalo. Isso vai remeter à equação geral das equações diofantinas, porque para mim gerar outra solução, uma vez que eu tenho uma solução particular com Mn, eu teria que somar um múltiplo de B em M. Então, para mim somar um múltiplo de B positivo, a partir que eu estou em M, M está aqui, somar um múltiplo de B aqui, eu passaria aqui fora do intervalo, né? O M já extrapolaria o valor de B. E se eu subtraísse, eu erraria aqui para a esquerda, né? Então, botando o M nesse intervalo, eu tenho uma única
dentre as muitas combinações lineares que me permitem escrever C como combinação de A e B. Então o resultado aqui parece que não faz muito sentido nesse momento, mas a essência dele é essa, que eu consigo escolher uma combinação em particular onde o M está restrito a esse intervalo aqui, tá? Vamos então fazer a... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Eu não vou conseguir terminar de fazer tudo que a gente tem que fazer hoje, mas também não é bom de ficar correndo demais com conteúdo desnecessariamente, né? Vamos fazer aqui uma coisa mais tranquila para a gente acompanhar, né? Até porque o próximo conteúdo, como eu falei, é um pouco mais familiar, são os números primos, a gente já tem o teorema fundamental da aritmética também, então são coisas mais familiares. Então esse é um problema de existência e unicidade. Então a gente tem que provar que de fato existe essa representação de C e existindo essa representação de C, a representação é única. Pessoal, me dá só um segundo tomar um gole d'água aqui que a garganta travou. Vamos lá, perdão. Vamos lá, como é que a gente prova a existência? Eu já até comentei aqui por alto. O ponto é que sempre que a gente tem números primos entre si, eu vou chamar aqui, até por falta de nome melhor, x e y inteiros, tais que eu consigo escrever o 1 como combinação linear de A e B. Então, como eu falei, isso é uma propriedade interessantíssima que me dá essa liberdade de escrever 1 como combinação de A e B, permite várias manipulações, dentre elas, multiplicar todos os dois lados por C, o C passa a ser igual a vezes Cx mais B vezes Cy. E o que eu vou fazer agora? Pela divisão de Euclides, eu posso dividir esse Cx que está multiplicando A. Existem o Q e R inteiros, tais que... Aí eu vou dividir aqui o Cx. Cx vai ser igual a B vezes Q mais R com 0 menor ou igual que R menor que B. Então a divisão de Euclides me permite manipular esse coeficiente que está multiplicando o A. Assim, voltando à expressão do C, C passa a ser igual a A que multiplica B vezes Q mais R mais B vezes Cy. Agora, colocando em evidência as coisas aqui, vai ficar A vezes R mais o B que multiplica. Aqui tem um B, vai sobrar A vezes Q. E aqui sobra o Cy. Para dar os nomes certos para ficar de acordo com a expressão lá, fazendo M igual a R e o N igual a A vezes Q mais C, temos que o C vai ser igual a A vezes M mais B vezes N. Lembrando que aqui o M é o resto tem a restrição que eu queria, com 0 menor ou igual que M, menor que B. Então a existência é consequência de dois fatos. Primeiro, que o 1 é combinação linear de A e B, porque A e B são primos entre si, o que me permite imediatamente escrever C como combinação de A e B. Como C é combinação de A e B, essa aqui é uma combinação qualquer, não sei nada a respeito do Cx, por exemplo. Mas a divisão de Euclides me permite estabelecer uma relação entre Cx e B, por meio da divisão de Euclides. Cx é B vezes Q mais R, e esse R sim está entre 0 e B, podendo ser 0 e não podendo ser igual a B. Quando eu volto a manipular essa expressão, o A agora está multiplicado por um número que está entre 0 e B, é o meu M, e o restante que se acumulou aqui é um inteiro qualquer, não tem nenhuma restrição quanto a constante N, então N está aí, o que ela tem de especial é de ser um número inteiro. Então existe. Então veja que no começo da demonstração eu já botei aqui que eu comecei a discutir existência. Agora eu tenho que passar pela unicidade. Então sempre que a gente tem essa palavra única lá na proposição, a gente tem que avaliar essa unicidade. Então como é que eu provo que alguma coisa é única? Como eu falei para vocês, é uma das poucas situações da matemática que a gente não tem dúvida quanto à técnica a ser aplicada. A técnica é supor que eu tenha duas representações equivalentes, que o C seja igual a AM mais BN e seja igual também a um AM' mais um BN' com as restrições adequadas. O M está entre 0 e B e o M' também.
Então teria duas representações com as mesmas propriedades. Vamos fazer a devida manipulação, novamente pegando a situação da esquerda. Vocês vão ver que eu já fiz isso hoje. Vou botar até em evidência no sentido diferente, botar o B do lado de cá, vai ficar N menos N', e do lado de lá vai ficar M' menos M. Foi o que eu fiz agora há pouco, né? Voltando ao fato importante que A e B são primos entre si e B divide AM menos M', vamos usar de novo o lema de Gauss. Pode ver que eu estou fazendo uma coisa quase idêntica ao que eu tinha feito antes, na demonstração anterior. A e B são primos entre si. B divide o produto A vezes M'. Então, o B terá que dividir M menos M'. Até esse ponto é idêntico. Agora, o fato que a gente já usou lá na demonstração da unicidade da divisão de Euclides, da unicidade da representação do Q e do R, né? O que você tem que observar é que em valor absoluto, a diferença M menos M' é menor que B, perdão, botei igual a zero aqui, é onde estou já querendo chegar na conclusão fora de hora. Em valor absoluto, essa diferença vai estar aqui, porque ambos são estritamente menores que B. Então, quando eu faço a diferença em ambos em valor absoluto, o valor absoluto é sempre maior ou igual que zero, mas individualmente elas são menores que B, são positivas, né? Então essa diferença tem que dar menor do que B. Então, para fazer isso aqui, tecnicamente é um pouquinho mais enjoado, mas o raciocínio é esse, né? Ambos os valores são positivos, estritamente menores do que B. Então, quando eu faço a diferença entre ambos, essa diferença tem que ser estritamente menor que B. Logo, se o B divide um número que é estritamente menor que B em módulo, então a única alternativa que existe é que M menos linha tem que ser igual a zero e, portanto, eles devem ser idênticos. M' tem que ser igual a M. Isto leva a também a igualdade entre os n's, tá certo? Porque se os m's forem iguais, aqui em cima vai dar zero, do lado de cá eu vou ter um produto que vai dar zero, B vezes N menos linha tem que dar zero, o B ele mesmo não é zero, então essa é a diferença aí que será igual a zero. Porque eu supus lá no começo, cadê? Que o B é natural, então ele não pode ser zero, até porque ele é coprimo com A, mas ele já foi suposto natural, então a gente está vendo aqueles casos que fogem do zero aqui já. Então, existe uma maneira única. Como eu falei, um resultado que não é óbvio à primeira vista, que ele vem no meio do livro e, de novo, né, matemática você tem várias redações possíveis. Uma redação é redação didática e outra é redação técnica, né? Então, às vezes você precisa tecnicamente de um resultado. Você precisa disso para provar os teoremas que vêm na sequência didática, né? Eu quero investigar agora uma categoria especial de equações diofantinas. Eu vou precisar desse resultado, então didaticamente ele vai ter que ser inserido em algum momento. E o autor do livro escolheu esse momento, que é o mesmo que eu estou replicando aqui para vocês, que não é muito didático no sentido de parecer um pouco mágico, né? Eu nunca gostei de exposição de matemática que parece um pouco mágico, né? Que você vê, faça isso, tá? E por que eu deveria estar fazendo isso, né? Por qual foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer isso, né? Então, se você não entende muito bem porque você tomou uma decisão, fica difícil replicar esse raciocínio novamente, né? Então, didaticamente, é uma posição que o autor livre escolheu isso. Por quê? Porque a redação realmente fica sequencial. Esse resultado é naquela ordenação axiomática, é o resultado que antecede os outros que virão, né? Então, tem que vir antes mesmo. Uma maneira de você suavizar um pouco o impacto desse aspecto mágico da redação matemática é você fazer o seguinte: vou deixar esse resultado pendente até onde ele ser estritamente necessário. Isso vai ser na demonstração de uma proposição ou de um teorema. Aí, nesse momento, eu abro um lema. Um lema é um resultado intermediário que é necessário para provar um teorema ou uma proposição. Geralmente, o lema está associado com um teorema, né? Só que quando eu faço isso, eu acabo com a redação um pouco mais bagunçada. Em que sentido? Porque eu estou desenvolvendo raciocínio, interrompo ele momentaneamente, exponho toda a justificativa do lema para retomar o raciocínio. Aí, se por um lado didático a gente ganha, que a gente sabe agora por que aquele resultado surgiu, não é mais mágico isso, ó, ele tem um fundamento. Nesse ponto, eu não consigo avançar sem essa afirmação. Mas, por outro lado, você quebra a sequência. Então, quis ilustrar isso para vocês, fazendo esse pequeno comentário no meio aqui da nossa exposição teórica, de novo para aquele nosso raciocínio enquanto professores, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de escrever uma apostila, um material didático, um livro, um capítulo de um livro, fazer mesmo uma sequência de slides, né?
Isso é muito interessante porque em algum momento você vai ter que tomar uma decisão didática, né? Você vai ter que inserir os conteúdos em alguma ordenação, né? Porque quando a gente redige um material com uma sequência de slides ou um livro, uma apostila, ela tem uma sequência que é a sequência natural de leitura, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, página após página, né? Então essa sequência aí, você pode até pensar como uma sequência temporal. Onde eu insiro cada um dos conteúdos, né? A gente vai botar por dependência do resultado, qual vai ser o critério de aglutinação dos conteúdos e que sequência eu vou estabelecer para apresentar esses conteúdos aí. Isso é muito importante. Eu tive essa discussão no passado, minha esposa também é docente de matemática, e eu estava elaborando um material, né, e tudo, aí estava até falando com ela até falou, por que você não publica isso de alguma forma, né, esse material didático que você está elaborando? Eu falei, não, mas tudo que está aqui redigido não tem novidades, né, tudo isso é muito bem conhecido, eu não via a qualidade de originalidade que me motivasse a não distribuir aquilo gratuitamente ou deixar aquilo mesmo só como um apoio pessoal para minhas aulas, né? E ela me esclareceu isso e foi muito interessante esse raciocínio e eu repasso para vocês como nós dois, né, professores de matemática, que mesmo que o conteúdo seja conhecido, e o livro de aritmética que vocês têm hoje não tem nada praticamente, ou é muito pouco, que não estava nos Elementos de Euclides, né? Que é um livro aí com mais de 2000 anos de idade. E o que tem de mais recente também já é amplamente conhecido pela comunidade matemática. Então não tem nada assim no sentido de foi criação do autor do livro de aritmética, como é o caso da maioria absoluta dos livros de matemática, né? Então por que tem esse livro, tem aquele livro que repetem temas conhecidos? Porque se o tema em si não é novo, a exposição didática é. Então as decisões que o autor usou para redigir o texto, a sequência de conteúdos, quais foram demonstrados, quais foram deixados pelo leitor, a sequência de exercícios, isso tudo constitui uma contribuição que você, enquanto docente, pode dar para a área. Então isso é interessante porque eu não tinha essa visão e passei a ter, e comunico para vocês nesse sentido, que essa exposição didática que você escolhe, isso dá uma segunda qualidade ao material, além, claro, do conteúdo que ele já traz, mas por isso que tem livros que são preferidos em detrimento de outros que não são preteridos, né, numa escolha de adoção numa determinada turma, por uma equipe de professores, porque mesmo que essa análise não seja consciente, inconscientemente um docente prefere determinado livro em detrimento do outro quando adota um material didático, justamente pela exposição didática, que, como eu falei, em termos de conteúdo, até porque a gente tem normativos, né, do MEC que diz quais esses conteúdos devem ou não devem ser. Hoje já não é tão mais explícito como era no passado, né, mas ainda assim você tem diretrizes ali em termos que vão nortear os conteúdos, então eles não vão variar muito na questão de conteúdo, mas certamente vão variar em exposição, né? Então fica aí para vocês mais uma reflexão e uma linha de trabalho, inclusive, né? Uma coisa que vocês podem fazer no trabalho de TCC do Prof. Mate de vocês é uma transposição didática, né? Você pegar um conteúdo que ele poderia ser um conteúdo de PD, um conteúdo extra, uma coisa que extrapola um pouco até o conteúdo previsto ali como normal, entre aspas, aí, né? O costumeiro, normal no sentido de costumeiro, né? Do ensino médio, do ensino fundamental, e arrumar uma sequência didática tal que você consiga explorar aí uma série de elementos do conteúdo ou de forma interdisciplinar que isso seja adequado aos estudantes, né? E isso vai naturalmente contar com a sua experiência enquanto docente. E muitos de nós, né, eu falo principalmente de mim mesmo, a gente aprendeu a ser docente muito pela observação que a gente fez dos nossos docentes da nossa formação, né? E a gente é muito intuitivo nesse ponto, eu acho que a maioria é. E a gente não pensa analiticamente, mas se a gente tiver essa visão realmente que há um objetivo nessa sequência didática, você pode ainda dar mais qualidade ainda para o seu material, né? E te diferenciar aí na qualidade de elaborador de material. A gente sempre tem essa carência porque os materiais se renovam, né? A gente sempre precisa de gente capaz de escrever material didático de boa qualidade, né? E a boa qualidade passa, claro, por ter uma técnica bem desenvolvida para que você faça uma redação matemática coerente com a nossa área, que demanda dessa precisão, mas que também tem uma sequência didática aí que beneficia o aprendizado. Então, trago toda essa reflexão aí para vocês. Como eu falei, para as nossas aulas não sejam só técnica de matemática, mas que tem esse impacto na nossa prática docente. Então, pensem sobre essa questão das escolhas didáticas, né? Que eu segui exatamente a do livro para poder discutir nesse ponto com vocês, né? E a gente tem que tentar, a depender do nível do estudante, promover um ou outro raciocínio, né? Se a gente está fazendo um curso de graduação, de mestrado, e aqui é importante que o sistema axiomático seja respeitado, que os resultados se sucedam naquela lógica que um teorema só pode ser provado a partir de resultados já provados, então a sequência é uma. Se
a coisa está num nível de abstração ainda não tão desenvolvido, ensino médio fundamental, você precisa, às vezes, de um grande resultado, mas não pode justificar ele na sua totalidade, o que você vai fazer? Vai omitir a demonstração, você vai pegar, vai dar uma ideia da demonstração sem chegar no formalismo, você vai quebrar resultados que são dependentes ali em atividades em paralelo, você vai checar numericamente para criar a sensação daquele resultado sem necessariamente justificá-lo. Então são decisões aí que eu não sei dizer para vocês em cada caso específico qual é a certa e qual é a errada, né? Isso vai muito da nossa experiência, vai depender muito do público que vai ler esse material, mas são coisas que a gente pode e que naturalmente já faz essa contribuição enquanto docente, às vezes até inconscientemente, né? Mas que vocês possam refletir sobre isso conscientemente, primeiro para melhorar essa prática aí, né? Para poder fazer ela de forma mais consciente e saber que vocês têm mais uma oportunidade de atuação profissional aí, que é questão de elaboração de material, né? Seja para a própria secretaria, para uma editora, para um grupo de trabalho. Eu não sei quais oportunidades surgirão no futuro, né? Mas que vocês possam pensar nisso, que essa cadência, essa organização didática do conteúdo, ela é fundamental e às vezes é negligenciada e tem gente que faz muito bem, intuitivamente, né? Nunca parou para pensar nisso objetivamente, mas tem uma capacidade natural de fazer isso, né? E tem gente que poderia melhorar se, dentro das escolhas que fizesse, soubesse que essas escolhas têm esse ou aquele impacto e tomasse a decisão mais adequada para o seu público, para o seu material, né? E isso que é o interessante, que não tem uma receita, né, uma forma certa de fazer, porque depende dessas variáveis todas que eu já expus para vocês. Certo, pessoal? Alguém quer fazer um comentário sobre essa minha observação aí da transposição didática, antes de eu voltar aqui para a parte técnica, enquanto eu tomo um gole d'água? Alguns de vocês já elaborou material assim? Pode dar um testemunho aí para os colegas, dar algum feedback sobre essa questão de organização didática? Não sei se os colegas estão tímidos, não sei se eu estou falando para as paredes. Alguém me diga oi, só para saber se a conexão não caiu aí, por favor. Tá Não, tranquilo, professor, professor. a gente tá te ouvindo aí. Como vocês estão na mesma situação que eu, né? Estiveram aí com home office durante muito tempo, né? Com essas transmissões online, você sabe que a gente fica numa situação muito bandida, né? Tem 3 horas e 28 dessa chamada aqui e eu tô falando boa parte dela sozinho, eu tô pensando que eu tô ficando doido. Falei, pronto, caiu, eu tô falando sozinho tem 20 minutos, né? Então vocês falarem um oi de vez em quando, eu agradeço, que me sinto menos doido, né? Não, que isso, professor, a Beleza. gente tá ouvindo sim. Só para corroborar com o senhor aí, eu tenho muita admiração pelos textos do Salahuddin Shukranyan, eu acho ele extremamente didático. A construção dos argumentos dele não seguem os livros padrões e flui bem. Então, eu tenho me inspirado muito na construção dele, até para montar as minhas aulas, né, a nível fundamental e médio. Perfeito, Vinícius. Você chegou a fazer a disciplina com ele na graduação, Vinícius? Professor, infelizmente não consegui fazer. Inclusive, depois de formado, eu comecei a comprar uns livros dele e aquilo que a gente tinha estudado na graduação começou a fazer sentido. Eu falei, nossa, que interessante, era só isso. Comprei um livro dele de álgebra que eu achei ele sensacional Isso, e me abriu a mente para outras questões de álgebra também, que muito bom mesmo. E aí segue como inspiração agora como professor, né? com Não certeza. somente como matemático. Você sabe se ele já se aposentou, Vinícius? Eu não sei. Professor, não tenho ideia também não. Porque em relação ao professor Salahuddin, eu tenho até 2 testemunhos a dar a respeito dele. O primeiro deles é que eu tive a felicidade que você não teve, Vinícius. Eu fiz 5 ou foi 6 disciplinas com ele. Comecei. Só isso? Não, eu fiz muita disciplina com ele. Eu dava essa sorte de sempre combinar meu horário com ele, né? Eu gostava do jeito que ele trabalhava, assim como você gosta, né? Eu comecei já no primeiro semestre com o IAL e tive várias oportunidades de estudar com o professor Salahuddin, né? E alguns livros eu adquiri ele já nas disciplinas durante a graduação e outros como você depois, né? E realmente ele tem uma escrita muito boa. E o professor Salahuddin, que é a segunda observação, ele faz isso que eu acabei de destacar para vocês. Ele é um excelente exemplo, foi muito bom você ter citado, né? Um professor que tem uma produção didática muito boa, né? Então você vê que ele tem um legado de livros aí que ele foi escrevendo ao longo dos anos muito positivo, né? E é um legado muito bom porque, de novo, ele faz livros que são didáticos, não são muito extensos, né? Os livros do professor Taulino costumam ter muito mais que uma centena de páginas, que então são livros palatáveis, estudáveis, né? E que também te guiam muito bem. Eu tenho muitos deles aqui na minha estante até hoje guardados, né? O do Teoria dos Números, que ele falou, de álgebra, e tem alguns livros de criptografia. E nesse sentido aí, realmente é uma inspiração para você e para nós todos, que, como eu falei, é uma contribuição que a gente pode somar aí na nossa carreira, que é a produção de material didático, né? Que, de novo, a gente tem, naturalmente, professores produzindo, mas
o Brasil, do tamanho que é, um país continental, né, com várias realidades, cabem vários pontos de vista, né? Então caberia aí, certamente mais material didático. Muito boa sua intervenção, Vinícius. Foi bom ter lembrado aí dos nossos mestres aí que certamente contribuíram e continuam contribuindo com a nossa formação, né? Com certeza, né, professor? Os caras nos inspiram. Com certeza. Ele, Fizeram raiva na gente, né, em algum momento, né, mas... o Salahudin tem um livro até que é escrito com o Emar, né? Que o Emar foi meu orientador de mestrado, né? Então são dois professores que eu admiro muito o trabalho. E com o Marcos Vinícius, né? Isso, o Marcos foi eu, que eu fiz umas 8 matérias com ele. Acho que o professor que eu mais estudei foi o Marcos. Inclusive, Eu eu fiz duas tive coisas. a felicidade de trabalhar com o Marcos como colega mesmo docente, porque no início da FJA, durante um período, acho que foi 2 ou 3 semestres, ele foi professor conosco lá. Ele ficou alocado com nós 3 semestres, ele dava aula de aula lá conosco, então eu tive a oportunidade de ter sido estudante e também colega dele, né? Foi uma experiência bem bacana. Então, pessoal, eu vou botar uma definição aqui, a gente está caminhando para o encerramento de hoje, mas vou preparar aqui uma situação bem interessante. Eu vou pegar dois naturais A e B e vou fazer a definição. Aqui vai na linha do que até o Vinícius tinha comentado no começo da aula dos ideais. Agora a gente vai definir um semigrupo. O semigrupo é definido da mesma maneira que a gente definiu aquele ideal lá mais para trás, que são combinações lineares. Só que o x e o y aqui vão pertencer aos naturais também. Com exceção que aqui eu preciso do zero, tá? Então, naturais união zero. Então, ainda é o subgrupo. Ele não é um grupo gerado. Não é subgrupo, é semigrupo, né? Subgrupo matemática quer dizer outra coisa. Perdão, pessoal. Semigrupo gerado por A e B. Então aqui parece que o ideal que a gente fez antes para definir o MDC são combinações lineares, mas eu quero combinações lineares de naturais, que os múltiplos são ou zero ou múltiplo positivo, então esse conjunto aí vai ser, todos os elementos aqui são maiores ou iguais que zero. Então ele não define um grupo na matemática, mas sim um semigrupo, você já vem de cara que ele carece aí dos simétricos, né? Aditivos, por isso não é grupo. E esse semigrupo aí tem ele, de novo, não está definido à toa, né? Essa definição está aqui não é à toa, porque eu quero agora restringir um pouco mais essa equação de Diofantina. A gente tinha restringido as soluções x e y ao conjunto dos inteiros. Agora eu quero restringir a equação de Diofantina ao conjunto dos naturais união zero. Eu preciso que x e y sejam números positivos ou, no máximo, zero. Então, a partir do momento que eu tiro a possibilidade do x e do y assumir valores negativos, aí as equações diofantinas ficam naturalmente com mais restrições quanto à existência e agora a quantidade de soluções. Isso é muito interessante, que como eu falei, liberado x e y em todos os inteiros, agora eu tenho soluções infinitas ou nenhuma. Se o maior divisor comum não dividiu C, não tem nenhuma, dividiu, tem infinitas, a gente viu agora há pouco a equação geral que vai dar todos esses pares de soluções, né? Quando a gente restringe o x e o y para ser natural ou zero, agora eu tenho 3 cenários. Não ter solução, continua sendo o mesmo caso lá. Primeiro, de não dividir o MDC, ou pode ter agora valores de C em particular, que o MDC até divide, mas ainda assim a gente não tem solução. Olha qual a situação curiosa. Eu vou mostrar já exatamente quem são esses valores. E, havendo solução, esse número de solução pode ser também, vai ter naturalmente uma restrição natural, não vão ser mais infinitas, porque em algum momento, naquela balança que eu discuti antes, que você vai somando em x para diminuir em y e vice-versa, tem uma hora que a conta não vai fechar, né? Você teria que avançar para a direção dos negativos, então você vai ter esse ponto de corte, então você passa a ter um número contado de soluções, ou 1, ou 2, ou 10. Então isso é muito interessante. Então essa restrição de equações diofantinas para o conjunto dos naturais do não zero é muito interessante, até porque ela tem implicações práticas. Eu vou redigir aqui essa observação e a gente vai desenvolver esse raciocínio logo no começo da aula que vem. Eu não quero fazer isso corrido porque isso é muito legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a equação ax mais by igual a c tem solução no conjunto dos naturais união zero, se e somente se, eu botei até como observação que isso aqui é óbvio, se o C é um dos elementos do conjunto SAB. Porque se o C for um elemento do conjunto SAB, o C tem essa forma com x e y dentro das restrições adequadas. Então, se o C pertence a esse conjunto, naturalmente,
aqui tem uma solução porque ele é uma dessa natureza. Tendo uma solução, o XY está restrito a esse grupo, o C será SA vezes X0 vezes BY0, que é justamente a forma dos elementos de SAB. Então é direto. Então a questão é como é que a gente caracteriza bem esse conjunto. A gente viu que o conjunto das combinações lineares em todos os inteiros é igual aos múltiplos do MDC. Aqui, como carece os negativos, a caracterização vai ser diferente. A gente vai caracterizar esse conjunto justamente pela falta que ele tem, que são os inteiros positivos que não podem ser escritos mais como combinação de A e B a partir do momento que eu restringi o x e o y para naturais união zero. Então esse vai ser o conjunto das lacunas, que é uma parte que eu acho fantástica desse conteúdo. A questão da existência desse conjunto de lacunas. É um conjunto finito, que é interessante. As faltas que tem ali no SAB, o SAB é quase igual aos naturais, exceto por uns poucos elementos que compõem o conjunto das lacunas. São elementos C tais que eu não tenho soluções nessa restrição de naturais união zero. Onde isso tem aplicação prática, para vocês entenderem, e a gente fazer todo o desenvolvimento teórico aí com demonstrações já no próximo encontro. Teve um estudante, quando eu dei aritmética pela primeira vez, que ele trabalhava em um banco, né? E ele falou que ele passou uma situação semelhante à que eu descrevi na ocasião, que eu vou descrever para vocês aqui, para vocês entenderem. Imagine que você trabalhe num controle de patrimônio e você saiba que foram gastos aí em mesas e cadeiras um total de, sei lá, 50 mil reais. Então o mobiliário lá foi adquirido, você tem essa nota, e a nota só discriminava mesas e cadeiras. Então a questão é, quando você quer contabilizar o número exato de cadeiras e mesas que você tem, você tem que resolver a seguinte equação de Diofantina, né? Cada mesa custava um determinado valor, né? Você tem os valores unitários, mas não tem quantos foram adquiridos de cada. Então, o valor A de cada mesa, que é a variável x, mais a quantidade por cadeira B de cada cadeira y, isso totalizou, sei que são 50 mil. E para que essa equação tenha solução, o xy tem que estar justamente nesse conjunto naturais união zero. A pergunta é, tem solução? Se não houver solução, certamente houve um erro de lançamento aí. Ou as cadeiras e as mesas não custaram todas o mesmo preço, ou houve um troco e isso não foi registrado, alguma coisa aconteceu. Havendo solução, há mais de uma. Se houver mais de uma, qual é a solução mais razoável? Imagine que você faça as contas e ache uma solução onde o x igual a 1, y igual a 500 é solução, significando que você tem uma mesa e 500 cadeiras, ou você tem uma solução do tipo 100 mesas e 400 cadeiras, que aí é bem mais razoável, né? A proporção de 1 para 4. Então é o tipo de situação que você vai ter na prática aí que você pode aplicar esse tipo de equação, né? Que você pode relacionar uma equação de que você tem duas variáveis, né? A restrição, que essas variáveis devem estar no conjunto naturais união zero, e tendo múltiplas alternativas, você pode procurar mais razoável no contexto prático que você vive, né? Então é um conhecimento prático. Ele falou que tinha uma coisa lá de controle que de fato não tinha os valores unitários e tinha só realmente o total e o valor por unidade, né? Então ele disse que na ocasião lá, quando eles precisaram fazer, eles fizeram por força bruta, né? Ficaram tentando até achar uma combinação minimamente razoável. E se você usar as técnicas que a gente vai desenvolver aí no próximo encontro, você pode achar o conjunto de soluções válidas ali e já escolher diretamente dentre elas a mais adequada naquele contexto. Muito bem, pessoal, são 17h40. Vou agradecer mais uma vez a presença de vocês. Não vou fazer isso corrida agora, eu precisaria de mais uns 15 minutos para fazer corrida, mas eu acho que a gente vai ter um prejuízo em vez de um ganho, né? Em vez de estudar isso mais detalhadamente, com mais paciência. A gente está no ritmo bom, estamos dentro do cronograma previsto aí de atividades. A gente tem mais 2 encontros antes do carnaval e antes da prova. Como eu avisei, semana que vem a gente deve liberar aí o Aprender para um ensaio de envio de tarefas para vocês entenderem a dinâmica para o dia da prova. A prova vai ter um prazo estendido, né, das 14 até as 21 horas para ser entregue, então um período aí que vocês podem se organizar para fazer a prova no momento que vocês acharem mais adequado. Eu vou calcular para vocês fazerem a prova toda em 3 horas, entre 3 e 4 horas, né, de esforço de redação, não mais do que isso. Mas eu dou mais detalhes na próxima semana. Eu vou encerrar as gravações então para subir os vídeos para o YouTube. Agradecer vocês que estão aqui comigo ao longo dessa transmissão extensa, cansativa, né? A gente perdeu colegas aí ao longo da transmissão, mas eu imagino que está relacionado aí com as atividades retornando na Secretaria de Educação, né? E vai ser infelizmente comum agora que a gente tem um quórum reduzido, mas temos essa maneira de compensar um pouco essa perda com os vídeos registrados aí na plataforma do YouTube. Muito obrigado mais uma vez a todos. A gente torna a conversar então na próxima terça-feira. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde e uma boa semana. Valeu, professor. Obrigado aí. Boa tarde a todos os colegas. Eu que agradeço. Valeu, professor. Boa tarde aí. Boa tarde.